Eu quero, em primeiro lugar, saudar a iniciativa do Instituto Milênio e saudar os meus colegas de mesa, saudar a audiência, e dizer que é sempre vantajoso falar por último, porque as coisas importantes são ditas pelos primeiros palestrantes. Portanto, já podemos construir em cima do que foi dito. E eu construiria, porque as peças fundamentais, a meu ver, para uma discussão sobre a democracia brasileira e as ameaças que pairam sobre ela, passam necessariamente pelo conceito de democracia, pela prática da democracia que temos, passa por aquilo que o Denis chamou de maneira extremamente apropriada, o espírito do capitalismo, isso é, a defesa de direitos e liberdades fundamentais para uma economia de mercado, e, finalmente, passa também pela experiência recente. Eu resumiria isso tudo dizendo o seguinte: há um certo desequilíbrio entre várias dessas supostas ameaças que pairam sobre nós. Nós precisamos considerar com muita seriedade a questão da democracia representativa e democracia direta, até porque a coexistência de ambas consta do texto constitucional. Portanto, é preciso olhar com especial carinho para quais formas de convivência promovem o vigor nas duas formas de participação popular e quais formas de convivência destroem uma em favor da outra. Vou dar um exemplo. Foi muito citado, tanto pelo Demétrio quanto pelo Denis, o terceiro programa de direitos humanos no Brasil, elaborado por conferências nacionais, das quais participaram cerca de 15 mil pessoas, em todos os níveis de governo, diferentes setores da sociedade e da economia. Eu me dei o trabalho de ler com certo cuidado as 512 proposições daquele programa. Entre elas, lá pelo final, já numa diretriz estratégica de combate à violência, existe uma recomendação concreta de apresentar ao Congresso legislação para proibir a comercialização de armas de fogo e de munição no Brasil. Ora, naquele momento eu me lembrei o seguinte: em outubro de 2005, nós tivemos um referendo sobre a mesma questão. Nesse referendo, votaram 97 milhões de eleitores, dos quais 58% foram contrários à proibição da comercialização de armas de fogo e de munições. Inclusive, no seu estado, Denis, a proporção foi para 80% no estado e 85% na capital, em Porto Alegre. Portanto, aqui temos uma forma destrutiva de coexistência entre democracia direta e democracia representativa. Na verdade, tem uma forma destrutiva de coexistência entre duas formas de democracia direta, porque o referendo ele expressa da maneira mais contundente possível a soberania popular. Não há nada mais fundamental do ponto de vista de expressão do desejo popular do que um referendo ou do que um plebiscito. Não se pode, portanto, utilizar uma conferência de 15 mil pessoas para puxar o tapete dos pés de 97 milhões de eleitores que se pronunciaram taxativamente contra essa medida. Se não há um respeito pela manifestação popular soberana, a democracia direta torna-se uma ameaça. Pois bem, eu lembraria que precisamos trabalhar mais essa coexistência, até porque a democracia direta, tal como sancionada pela Constituição de 1988, ela tem tido iniciativas louváveis entre nós.
Eu lembraria, por exemplo, a campanha de Olho no Imposto, empreendida pela Associação Comercial de São Paulo e cerca de 1.000 outras entidades de classe, que utilizou-se de um dos instrumentos da democracia direta, que é a iniciativa popular de legislação, fez uma coleta pública de 1,5 milhão de assinaturas e levou ao Congresso Nacional um projeto de lei que prevê a inclusão na nota de venda de bens e serviços do montante de impostos que está embutido no preço. Esse é um caminho fundamental se queremos fazer aquilo que se poderia chamar, de uma maneira muito ampla, de conscientização da população brasileira. Se os senhores e senhoras perguntarem numa pesquisa de opinião aos brasileiros se eles pagam impostos, 55% da classe D vai dizer que não paga. Esse percentual cai um pouquinho na classe C, mas não cai tanto. Ainda temos aí cerca de 40% que acreditam que não pagam impostos. Ora, vejam que contradição. Segundo o próprio IPEA, órgão do governo, as famílias que percebem até 2 salários mínimos de renda familiar mensal gastam aproximadamente 54% da sua renda com o pagamento de impostos. Obviamente, não é imposto de renda nem imposto de propriedade, mas a estrutura dos impostos no Brasil é altamente regressiva, ela incide sobre o consumo. E até quem mora debaixo da ponte tem que consumir, portanto, paga impostos. Esse percentual cai para cerca de 1/3 da renda das famílias com mais de 10 salários mínimos de renda familiar mensal. Ora, portanto, a democracia direta permitiu, nesse caso, uma ação meritória. Um projeto de lei que já passou no Senado, já passou em todas as comissões da Câmara, mas hoje está travado no Colégio de Líderes, que não deixa ele entrar na pauta de votações. E que, se entrasse em ano eleitoral, obviamente, eu tenho certeza que ele seria aprovado, fazendo uma pequena revolução na sociedade brasileira. Portanto, há muito o que refletir sobre as formas adequadas de coexistência entre democracia representativa e democracia direta. Eu terminaria num ponto. Nós temos no Brasil um enorme déficit daquilo que poderíamos chamar do capital tocqueviliano. Alex de Tocqueville, ao fazer análise da democracia nos Estados Unidos, impressionou-se vivamente com a capacidade de associação que os norte-americanos tinham. Qualquer lugarejo, qualquer aldeia, qualquer grupo de pessoas formava imediatamente uma associação para a defesa de alguns dos seus interesses. Isso falta no Brasil de uma maneira dramática. Na população brasileira, hoje, aproximadamente 60% não pertencem a nenhuma organização. Daqueles, cerca de 50%, 40%, que pertencem a alguma organização, a grande maioria pertence apenas a igrejas ou templos religiosos. E uma só organização, no caso. E lá no alto da pirâmide, encontramos pessoas que participam em 4, 5, 6, por vezes até 8 organizações diferentes, esportivas, culturais, profissionais, políticas, ecológicas, voluntariado, que é uma grande área de enorme vigor no Brasil. Ora, se nós queremos a coexistência correta entre formas de democracia direta e representativa, precisamos, fundamentalmente, cultivar a arte da associação no Brasil. Precisamos fazer com que a população participe mais nas organizações existentes e oferecer a ela novas organizações para a defesa dos seus interesses. Qual é a importância disso em relação àquilo que Denis chamava o espírito do capitalismo? É fundamental. É fundamental, porque as pessoas jamais entenderão a importância das liberdades fundamentais de uma economia de mercado, a liberdade de empreender, a liberdade de escolha, ancorada na liberdade de expressão e de pensamento, até mesmo a liberdade religiosa. Não se entenderá isso a partir de uma pregação. Isso se aprende muito mais rapidamente através do envolvimento numa ação comunitária, uma ação coletiva. Portanto,
a participação é crucial para fortalecermos, no Brasil, as formas saudáveis de coexistência entre democracia representativa e democracia direta. Obrigado.